a várias delas, tá? Então eu queria dividir isso com vocês, né? O que a Seduc fez. Então, se você está aqui assistindo, você está assistindo para saber o seguinte: o que a Seduc fez, dado que eu fui lá no encontro de diretores, dei a minha opinião, fui no diálogo, conversei, falei com o secretário, falei com o RH, falei com a FDE, falei com a Coped, né? O que aconteceu nesse mês? E a gente fez, não conseguimos fazer tudo, mas tivemos muitos avanços importantes e a gente quer dividir com vocês. Antes de exatamente para os avanços, eu só queria comemorar com vocês alguns resultados muito importantes, tá? Em primeiro lugar, frequência escolar subindo, tá? Batemos quase 86%, muitas 10 com frequência escolar alta, isso é maravilhoso. Prova paulista, um sucesso, tá? Um sucesso, parabéns pela prova paulista. Conseguimos aplicar quase 90% de participação global. Hoje é o primeiro dia da repescagem, né? A gente ainda tem alguns dias de repescagem. Então foi muito bom. Depois, as aulas indo bem, passamos por um período difícil de queimadas, muitas secas, mesmo assim a gente conseguiu contornar, e as aulas acontecendo aí a toda velocidade, todo vapor, os alunos participando, os professores participando do Multiplica Professor, os diretores do Multiplica Diretor, as aulas avançando, né? Então a gente está muito satisfeito com o mês de setembro, um mês de muito sucesso, tá? Na nossa educação, de tranquilidade, de foco, de sucesso, de aluno em sala de aula, professor em sala de aula, muito apoio presencial, vocês bateram recorde de apoio presencial. A gente está chegando em quase, imagina, a meta, Jean, é 3 apoios. A gente tem muitas escolas com 4, 5 apoios por semana, várias DS chegando em 4 apoios, imagina uma diretoria inteira com 4 apoios de média. Então, obrigado, tá, pelo trabalho aí nesse mês de setembro, foi muito bom, muito positivo. Então vamos ver agora um pouquinho, alguns slides que a gente preparou sobre o encontro de diretores. Pode passar, por favor, o primeiro slide. Né? Então, devolutiva sobre o que foi levantado no encontro de líderes pela aprendizagem. Bora lá. A gente queria primeiro dividir 2 slides com as pesquisas, né? Então foram 4 grupos, cinza, azul, verde e amarelo, totalizando 5.000 diretores que estavam presentes, mas nem todos responderam tudo, né? Então 3.815 responderam todo o questionário, que a gente conseguiu captar todas as respostas, tá? Que é quase 80% dos diretores presentes. Então vamos ver os principais resultados consolidados. Vamos lá. Primeiro, quais os momentos, né? Como foi o encontro, o que foi bem avaliado, o que não foi tão bem avaliado. Então, as 3 oficinas do segundo dia foram muito bem avaliadas, né? Principalmente liderança e BI, tá? A de material digital também foi bem avaliada, nota 7. Aqui a gente fica com uma lição de casa, que é melhorar as eletivas, que não foram bem avaliadas, 6 já é uma nota média, né? Não é o suficiente que a gente gostaria, então a gente nas eletivas vai caprichar mais no próximo encontro. Diálogo Seduc bem avaliado, conversa com os estudantes muito bem avaliado, né? A segunda melhor nota, e abertura também bem avaliada aí em 4º lugar, mas também com uma nota boa, tá bom? Então isso diz o que pra gente? Diz o seguinte: olha, Renato, pode fazer outro encontro, né? Os diretores gostaram, a gente está animado, a gente vai até falar que ano que vem, no ano passado a gente fez encontro de supervisores, esse ano diretores, ano que vem a gente vai fazer os 2, diretores e supervisores, tá? A Beth está aqui pertinho, já infartando, né? Mas a gente vai fazer os 2 encontros, tá? E a nossa proposta, a gente vai passar as datas depois, mas que eles ocorram no primeiro semestre do ano que vem, porque o dos supervisores já faz tempo que aconteceu, foi em outubro do ano passado, então a gente não quer esperar muito tempo para encontrar os supervisores de novo. E os diretores também é importante no primeiro semestre para dar ritmo no ano, né? Deixar todo mundo alinhado com a gente. Então no primeiro semestre a gente deve fazer os 2 encontros. Vamos para o próximo slide. O próximo slide é sobre o evento de uma maneira geral: clima, relevância, organização, local, time de suporte, oficineiro. Então todas as notas acima de 8, então estamos muito felizes com isso, né? Muito obrigado. A gente se esforçou muito e deve lutar para manter essas boas notas aí da percepção geral do evento. Então, aí, segura, põe aqui para mim.
Obrigado. Qual, Jean, foi a reclamação número 1 das diretoras e dos diretores? Foi o excesso De plataformas. de plataformas. Exatamente, excesso de plataformas, tá? Então, o que a gente fez? O Super BI já previa isso, então a gente diminuiu o peso, né? Então hoje tem muitas outras coisas. E a gente também diminuiu, a gente pegou as 3 principais plataformas que tinham reclamações, tá? E derrubou a meta em 20%, tanto do verde quanto do amarelo. Tá bom? Então as 3 principais vou mostrar agora em detalhes no slide, tá? E isso já está valendo, tá, diretoras e diretores? Então vamos dar uma olhadinha, porque isso atende às principais reclamações de vocês. Então redação, todo mundo, Renato, secretaria está muito pesado, uma redação por mês é muito. Então a gente reduziu 20%, foi de 1 para 0,8, o amarelo foi né, que era de 1 a meio, agora é de 0,4 a 0,8. Então baixamos, tá bom? E o vermelho somente abaixo de 0,4. O Leia também, né? A gente também diminuiu o Leia, que eram 2 questões por semana, e a gente diminuiu para 1,6 questões por semana corretas, tá? O amarelo, que é de 1 a 2, agora vai de 0,8 a 1,6. Então a gente diminui em 20% para mostrar que não é... E assim, a maioria das escolas já está atingindo. Tá? E pode passar mais um slide que ele fecha as plataformas, que eu queria depois dar o meu recado. E o Tarefa, que é a maior quantidade, porque tem todas as disciplinas, a gente está chegando aí a 1,5 bilhão de lições feitas, né? E os diretores falaram o seguinte, Jean, olha, o aluno, a gente orienta, o aluno faz de qualquer jeito, porque tem muita tarefa, ele não está prestando atenção, né? Então, a gente diminuiu de 10, né, por semana para 8, e de amarelo de 10, entre 10 e 5, de 8 a 4. E vermelho somente abaixo de 4 e não abaixo de 5. Tá bom? Então isso tudo muda o Super BI. Agora pode passar em mim, por favor. Obrigado, pessoal. O que eu queria, diretor e diretora, é o seguinte. É qualificar o uso. A quantidade já é suficiente. Né? A gente abre as plataformas, está tudo verde na maioria das escolas. Então não precisa fazer mais. A gente não quer. Isso é muito importante, Jean. Vou repetir de tão importante que é, tá? Não é para fazer mais. É para fazer com qualidade, com intencionalidade pedagógica, tá? Então a gente não tá, a rede já entendeu, está fazendo, né? Então a gente não quer que, então você orienta o seu aluno. O que a gente mais quer de tudo? Resultado de aprendizagem, certo? Que é o SARESP e o SAEB. A gente vai falar daqui a pouquinho do SARESP. Para o aluno aprender, ele não precisa ficar fazendo um monte de lição de qualquer jeito só para bater o índice. Ele precisa fazer a lição com intencionalidade. Ele precisa fazer a redação, o texto, né, a leitura com intencionalidade. Então, façam esse direcionamento, tá? Para a gente ter qualidade. A quantidade já está ótimo. Está todo mundo com verde, tá? Não precisa subir. Foque. Você focou energia na quantidade. Ok, tivemos resultados. Tá? Vocês falaram, Renato, exageramos, perdemos a mão. Sim. Tá demais. Ok, entendemos. Reduzimos 20%. Além da pontuação total no Super BI. Tá todo mundo já no verde. Tá bom. Não queremos mais quantidade, não queremos mais pressão. O que a gente quer? Que você use, quando for o caso, para ter aprendizagem, qualidade. Podemos mudar de assunto, Jean? Sim, podemos seguir. Legal. Então, isso foi feito, tá? E foi uma demanda de vocês, Renato, eu quero que pegue leve nas plataformas. Então, a gente diminuiu o peso das plataformas, tá bom? Próximo assunto, gente, que eu pus um slide lá, e os diretores também, as diretoras falaram assim, Renato, o aluno não está preocupado com o SARESP. Vamos ver a figura, né? Então, antigamente, só a diretora estava preocupada com o SARESP. Só o diretor. E, no máximo, o professor de matemática do final de ciclo e o professor de língua portuguesa do final de ciclo. Aí a gente mudou o SARESP. Colocou todos os professores na quadra contra o SARESP.
Faltava quem? O aluno. Né? O aluno não estava preocupado, Jean, com o Saresp. Sim. E vocês falaram isso pra gente. Renato, o aluno não está preocupado, ele faz de qualquer jeito, ele não tem nada a ver com o Saresp, o Saresp não gera nenhum benefício para ele. E a gente pensou sobre isso, né? E executou. E fez já a conversa com os grêmios da sua escola. Foi uma conversa muito bacana na semana passada ou retrasada? Na semana passada, tá? A gente está com a resolução pronta, vamos soltar essa semana a resolução dos grêmios, oficializando tudo que foi dito na live. E eu queria repassar o que eu passei para os grêmios para vocês, que isso aqui é muito, muito importante, tá bom? Então vamos lá. Saresp, como trazer o aluno para fazer o Saresp? Saresp é o caminho para as oportunidades. Então, se o aluno está no ensino médio, Provão Paulista, ele tem a chance de ir para a faculdade. 15 mil vagas nos esperam, tá bom? 15 mil vagas, é bastante vaga, tá? Para todo o nosso ensino médio. Então, é um jeito de engajar o aluno. Renato, meu aluno está no 9º ano, não está no médio, como que eu engajo ele? Prontos para o mundo. Então, o Saresp, né? A prova de novembro agora, ela vale 50% da chance do caminho para o intercâmbio. Estamos mandando 1.000 alunos para o intercâmbio. Já divulgamos 500 que vão embarcar em janeiro, né? E agora a gente vai fazer uma próxima prova de inglês no final de novembro, onde a gente vai selecionar os outros 500. E quem tá... Isso da primeira série do médio. E Jean, quem está no médio? Quem está no 9º ano? Faz a prova agora, pega essa pontuação, tá? Que tem muita chance de ir para o intercâmbio. Por quê? Além das... Não é só 1.000 vagas, gente. É pelo menos uma vaga por município. Meu município é pequeno, é vulnerável, só tem escola parcial, né? Não tem PEI, que o aluno consegue se dedicar mais ao estudo lá para o Saresp. Tá? No meu município, por exemplo, é um município simples, pobre, vulnerável, só tem uma escola parcial, todo mundo trabalha, é difícil. Uma pessoa do seu município vai, um aluno vai, tá bom? Então a gente está contemplando todos os municípios que tem Saresp, que tem 9º ano do estado, tá? Então isso prontos para o mundo, então 9º ano. Renato, meus alunos estão no 7º, no 8º. E aí, por que eles vão fazer o Saresp? E eu tenho alunos no médio que não estão tão preocupados assim com a faculdade. Mesmo 15 mil vagas, talvez ele não queira, talvez ele não visualize, né? O que eu faço por esse aluno? Então a gente fez o passo 3 e o passo 4 aqui da listinha, tá? Anota no boletim para o F2, tá, diretora e diretor? Então isso aqui é super importante. Tá? A prova do F2 começa, se eu não me engano, dia 16 de novembro, ou 18, 17, 18, tá? Uma semana depois você já recebe a nota, tá? No boletim. E aí você decide na tua escola, não quero usar. Tudo bem, não usa. Quero usar. Quero que valha 20%, quero que valha 30%, quero que valha 40%, até 50% você pode usar. Isso já está na resolução. A gente já publicou essa resolução, se eu não me engano, foi 15 dias depois do evento. Tá? Ou 10 dias depois do evento. Tá? Então anota no boletim. Então todos os alunos de F2, se você quiser, como trazer o aluno para a quadra, né, a nota do Saresp agora vale para o boletim. E mais do que isso, ou também além disso, se a escola bater a meta, tá? Uma escola de 1.000 alunos bater a meta ouro, 50 mil reais para o Grêmio. 50 mil reais para o Grêmio. Se bater a meta diamante, 100 mil reais para o Grêmio. A hora que eu falei isso, Jean, para os alunos do Grêmio, eu estava com um monte de alunos do Grêmio ao vivo, lá na EFAP, semana passada. Eles... Renato, você está falando sério? Eu estudo numa escola de 800 alunos, eu vou ter 40 mil reais ou 80 mil reais para gastar do jeito que eu quiser. Eu vou comprar mesa de ping-pong, eu vou comprar violino, sax, bateria... Eu vou comprar impressora 3D, eu vou comprar laboratório maker, eu vou comprar sementes para fazer uma plantação, uma horta, eu vou comprar um biodigestor, eu vou querer fazer visitas a museus, a shows, a exposições, tudo isso vai, tá? Então isso aqui é muito importante, os grêmios ficaram muito animados, gente,
tá? E a resolução, então a gente já soltou a resolução da prova ouro do Saresp e agora a gente está soltando essa semana a resolução de como o Grêmio pode investir esse dinheiro e como que é a escolha, tá? Para o Grêmio sentir firmeza e ver que ele vai ter esse recurso se a escola for bem no Saresp, tá bom? Então, uma escola de 800 alunos é 40 mil para meta ouro e 80 mil para meta diamante. Como que faz essa conta, Renato? Secretário, como que faz? É R$50 por aluno, se bater a meta ouro, vezes o número de alunos da escola, e R$100, E R$100. e R$100 na diamante, o número total. E conta todos os ciclos que fazem o Saresp, tá bom? Além disso, o governador Tarcísio fez questão, sabe de toda a nossa estratégia, acompanha o nosso trabalho, tá? Fez questão de escrever uma carta para todos os alunos que tirarem mais que 8. Tá? Então isso é muito legal também para o aluno que tirar mais que 8 no Saresp, ele vai receber uma carta do governador do estado de São Paulo, tá? Com o seu nome, tá bom? E além disso a gente tem a questão do status, ouro e diamante, durante todo o ano letivo que vem. Né, que é um foco na escola, divulgação dos resultados, apoio, né, mostrar para a comunidade escolar que aquela é uma escola exemplo, que ela possa inspirar outras escolas. Gente, esse capítulo, também não quero demorar demais, né, Jean, tem muito assunto, mas assim, o capítulo do Saresp é muito importante, tá? Eu não tá a palavra bônus aqui na apresentação, mas eu quero falar do bônus. É óbvio que a gente saiu amargurado também, com um gosto amargo, a tristeza. Muitas escolas não tiveram bônus do ano passado, né? Muitos diretores conversando comigo. Foi óbvio, foi muito duro. A secretaria não teve bônus, as DEs não tiveram bônus. Foi muito ruim. Foi muito ruim, tá? Muito ruim. Eu concordo, né? Agora, esse ano, eu quero que seja o melhor ano de bônus. Tá todo mundo já alinhado com a gente. Então, diretor, fale com seus alunos. Tá? Os professores já estão alinhados, estão consultando, estão vendo as suas metas. Né? Estão com vocês. Né? Vocês estão alinhadíssimos com o professor. Aquele professor de história, de geografia, de química, de filosofia, de matemática, que não é final de ciclo, língua portuguesa, que não é final de ciclo inglês. Tá todo mundo. Se a turma for bem, todo mundo ganha. Show. Agora o aluno tem a chance de estar com a gente. Pela primeira vez na história da nossa rede, o aluno vê sentido prático no Saresp. Então use isso, comunique. A gente não pode... Na secretaria, a gente, óbvio, né, uma grande organização do nosso tamanho, já tem falha de comunicação. Sim, né? A gente comunica para a DE, para o dirigente comenta com o supervisor, depois fala com o PEC fala com o coordenador e o supervisor com vocês falam com os alunos, com os professores, os profissionais da escola, até chegar no aluno. Muitas... a possibilidade de muito ruído. Tá? Então eu faço aqui um apelo a gente pecar pelo excesso na comunicação, trazer o aluno para o Saresp. Aluno, o Saresp é um caminho de oportunidades. Você tem o Provão Paulista, você tem o prêmio para o Grêmio, você tem a carta do governador, a nota vale no boletim, você tem uma chance de ir para o intercâmbio. Tá? Então, isso é muito, muito importante, tá, gente? Eu quero pagar o melhor bônus. Eu quero abraçar vocês e chorar com vocês no começo do ano que vem, vocês comemorando um diamante, 2 salários para vocês, tá? Com os professores junto, e vocês felizes por proporcionar isso para os alunos, proporcionar isso para os professores, proporcionar isso para vocês, tá bom? Quero comemorar com vocês o nosso encontro de diretores. Quero fazer diferente, tá? E a gente precisa envolver o aluno no Saresp. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Pessoal, outro assunto que vocês falaram bastante é do Multiplica, né? Então a gente tem melhoras para falar. No Multiplica a gente está fazendo melhoras no Multiplica Professor. As inscrições ainda falta um tempinho para abrir, mas eu queria falar do Multiplica Diretor, que a gente está revolucionando, fazendo um trabalho muito, muito legal no Multiplica Diretor. Tá? Então, pena que o slide não está ponto a ponto, né? A gente vai mostrar o slide inteiro, mas vamos... pode, acho que, abrir. Vamos lá.
Então esse é o slide onde você lê Escola de Gestão. Isso é para o ano que vem, tá? E você pode ler... Mas, tranquilo, Bel, a Bel deixou cair o mouse aqui. Você pode ler Multiplica Diretor, tá? Então o nome Multiplica Diretor, a gente está mudando para a Escola de Gestão. Por quê? Porque a gente está melhorando muito o curso, tá? Primeiro, não vai faltar vaga para você, diretora, diretor ou vice, tá? Temos 12 mil entre diretores e vices. E queremos convidar também coordenadores, CGPACs, professores que querem, né, que se interessam pela liderança, pela gestão, também se inscreverem, tá? Então, você, diretor e vice, pode se inscrever, não é obrigatório, óbvio, né? Mas a gente espera que se inscrevam todos, ou quase todos, tá? E tem ainda muitas vagas, milhares de vagas para coordenadores, todos os tipos de coordenadores e professores, tá bom? O encontro continua sendo síncrono, virtual e síncrono. Agora, a gente está... provavelmente, não é certeza, mas é 98% que a gente está fechando um curso com a Fundação Getúlio Vargas, com a FGV, tá? E o Escola de Gestão certificará vocês com uma pós-graduação na FGV. Tá? Então isso aqui é muito importante, tá? Não está assinado ainda, mas está muito adiantado o trâmite para a gente assinar com a FGV, tá? Para ela nos apoiar na Escola de Gestão. E você se inscreve, faz durante o ano que vem e vai sair pós-graduado em Gestão Escolar na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das melhores universidades, faculdades do mundo, além do Brasil, tá bom? E como que vai ser esse curso? São 10 módulos, 10 casos reais, tá? Quase nada de teoria, praticamente 100% casos práticos. Então, cada mês você vai ver um caso prático de um diretor que conseguiu resolver virar a sua escola. A gente vai entrar, fazer uma imersão no caso de uma escola que ela estava com muita vulnerabilidade, uma escola em altíssima dificuldade, complexidade, com alunos muito desafiadores, e o diretor conseguiu mudar aquela realidade e ele vai contar pra gente como que ele mudou e a gente discute aquele caso, tá? Então são 10 casos durante o ano e cada caso tem as avaliações, tem vídeos, está super dinâmico e 50 vagas para o Prontos para o Mundo, professor ou diretor, né, quem tiver inscrito, tá bom? Então, os 50 primeiros colocados que fizerem o curso e forem bem nas avaliações, a gente vai levar para uma imersão na Espanha, tá bom? Para ver como que é a educação pública espanhola, para conhecer a formação de professores e gestores da Espanha, tá? Então a gente está muito animado, as inscrições para o Escola de Gestão, né, para quem quer ser multiplicador, para quem quer estar com a gente, começam agora no final de outubro. Tudo bem, Jean? Tranquilo. Próximo assunto. PEIs, tá? Então, isso aqui é bem importante também. Muitos diretores da PEI e da Regular conversaram com a gente. Renato, a avaliação tem muita burocracia. A avaliação da PEI é extensa, para não dizer... Eu ia falar inferno, né? Mas extensa é uma palavra mais elegante, né? Então é muito extensa, é um monte de... Todo mundo avalia, e tem também os planos de desenvolvimento de formação individual e um monte de anotações e páginas e páginas e páginas. Então a gente diminuiu e começou a aplicar na semana passada. Agora no começo de setembro. Lá pelo dia 20 de setembro, né? A gente começou as aplicações, está indo muito bem, né? As aplicações, os alunos estão elogiando todas as PEIs, ela é muito mais rápida, tá? E agora, no começo de outubro, a informação, se você é diretora da PEI, diretor da PEI, a informação vai vir para você, né? Você vai abrir e você tem muito mais autonomia.
tá, diretor? E se você ler a resolução, a gente já soltou, porque a gente prometeu isso no encontro, mas a gente entregou em setembro as resoluções. Então eu preciso vir aqui, né? A gente trabalhou, preciso mostrar, né, o resultado das conversas. Então, Renato, isso aqui são intenções, será que vai ser, como que não vai? Você está falando, mas você pode pôr no papel, tem que ser resolução, né, certinho, mostrando o que eu posso fazer e o que eu não posso, tá? Então, na resolução nossa oficial, publicada, se eu não me engano, lá pelo dia 12 de setembro, por aí, alguns dias depois do encontro, tá? A gente já passa a autonomia para o diretor. Já escreve que o diretor que tem a definição e é apoiado pelo trio gestor, mas ele tem mais autonomia. Tá? Então, diretor, você é apoiado pelo seu trio, pelo seu vice, pelos seus vice, pelos seus coordenadores, mas é apoiado, a decisão é sua. Tá? Então a gente quer dar autonomia para vocês, tá? E uma preocupação muito grande é, poxa, e se eu entender que um professor não teve uma avaliação adequada na minha escola, né? E eu falo que ele não está adequado ao ver... Então primeiro você vai ver como os alunos avaliaram aquele professor, ou a professora, como os teus coordenadores avaliaram aquele professor, e depois você vai fazer a sua avaliação. E você avalia, olha, esse professor, ano que vem, né, o ideal é que ele não continue aqui na minha escola ano que vem, né, não está funcionando direito. O ideal é que ele tente a sua potência, né, a gente conversou muito sobre isso, sobre a sintonia entre um professor e a escola. Às vezes não está em sintonia, a potência não está funcionando. Aquele professor tem que ter o direito, né, tem que ter o caminho, a possibilidade de tentar numa outra escola. Certo, Jean? Né? Então a gente acredita, olha, não está funcionando, etc., não está indo bem, tem uma outra escola como possibilidade, tá? Então, se você colocar, né, ele não irá voltar para a mesma escola no ano seguinte, isso está muito claro na resolução. Ele pode, aquele professor, né, a gente precisa proteger a todos, né? Então aquele professor que sair da sua PEI, ele ainda pode ir para uma outra PEI, pode tentar, né, ele faz o processo, tá? Para uma outra PEI, né? Onde tem todo um regramento também desse professor, com os dados dele, com as informações dele, né? Agora, se ele, o que está na resolução? 2 PEIs que ele está inadequado, aí ele sai do programa. Certo, Jean? Né? Então, 2 PEIs ele sai do programa, tá bom? E aí ele iria para uma escola parcial. Mas ele sai da PEI, ele não volta para a sua PEI, ele pode ir ou para uma escola parcial ou para uma outra PEI e ver o alinhamento, ver se ele entra em sintonia, né, numa outra escola, um novo começo, uma nova oportunidade, tá bom? Só que os professores da parcial, os diretores, desculpa, diretores, falaram, poxa, Renato, também queria ter essa autonomia, tá? Então não dava tempo mais, né, quando a gente conversou, de fazer isso nas parciais. Mas está aqui o compromisso, tá? Ano que vem, a mesma avaliação que vale na PEI, valerá também nas escolas de tempo parcial, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, por que eu estou falando isso? Diretor, você ficou animado, né, na convenção, no nosso encontro, quando a gente falou da 360 nova, tá? Então, use bem, tá? Conheça os seus professores, né? A gente tá te dando mais autonomia, use essa autonomia, tá? Conheça os seus professores, você precisa trabalhar com professores que você se sente alinhado. Então, eu vou repetir, isso é do coração, isso aqui é muito importante, tá? A diretora ou o diretor precisa trabalhar com professores que ele entende que estão alinhados com ele, em sintonia, estão adequados, fazem parte do projeto pedagógico, acreditam na mesma visão. Nem todos têm a mesma visão, mas naquela escola o diretor, ele quer, né, ele tem uma visão e ele precisa que o time esteja alinhado com essa visão dele. O que não significa que um professor que não está alinhado não possa ir numa outra escola se alinhar com a visão de uma outra diretora. Então essa possibilidade a gente está dando para a rede e ela é fundamental, tá bom? Então usem bem, tá, essa autonomia que a secretaria está proporcionando para vocês, tá bom? Conheçam seus professores, né, e se estabeleçam, continuem com os professores alinhados à sua visão pedagógica.
tá bom? E os da parcial, que esse ano não vão poder fazer isso, ano que vem vão poder fazer. Mas a parcial esse ano tem a recondução dos categoria O, né? Que já ajuda. Já ajuda, boa, Jean. Tem a recondução dos Os, que acho que é o próximo slide, inclusive. Acho que sim. Né? Então vamos ver. A parcial tem a recondução que já ajuda. Ah, não. Desculpa, antes da... Outra coisa que falaram muito. Como que eu tô de tempo, Beth? Quanto... Tá, então, mas todo mundo me aguentando aqui já há 35 minutos, pelo amor de Deus, disso. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, vou tentar, que eu tô aqui, que isso aqui é muito importante, mas vou tentar ir mais rápido, porque também é difícil ver um vídeo tão extenso, tá? Equipamentos, estamos em fase de licitação, tá bom? São essas as quantidades, na verdade até mais, eu quis ser conservador aqui, as licitações estão todas em andamento agora, devem ser concluídas no mês de outubro, tá bom? Então vocês pediram mais equipamento, estão muito preocupados, isso representa um aumento de mais de 50% nos equipamentos atuais da Secretaria, tá? É muito equipamento, tá bom, gente? Então, se a tua escola tem, vamos supor, 100 computadores, ela vai para 150 computadores. Se a tua escola tem 200 computadores, vai para 300 computadores, tá? Então, essa é a ordem de grandeza que a gente está trabalhando, tá bom, para as escolas. Pode passar. Agora sim, né? Muitos pedidos, aí o Jean, faltam 3 slides que eu vou... Jean, quer tocar eles? Pode ser. Então, vamos lá. Boa tarde, senhores diretores, diretoras aqui presentes na nossa live. Bom, muitos assuntos que solicitaram para nós na reunião secretário lá em Campinas foi sobre a questão de remoção do suporte pedagógico, a atribuição, está todo mundo preocupado com a atribuição para 2025, então aqui eu venho falar um pouquinho sobre esses casos, né? Sobre a exclusão da participação do Multiplica do critério de recondução para professores, né, que estava na resolução de recondução. Então, a escola de tempo parcial, ela não conta mais o tempo de Multiplica. Então, tanto é que a resolução da recondução para as escolas de tempo parcial, ela foi atualizada. Então, o Multiplica não conta mais como critério para o professor ser elegível, ok? Exatamente, eu escutando o que as diretoras falaram. Tá? Concurso de remoção de diretores está previsto, sim, para o primeiro semestre de 2025, nós já está no nosso radar do CGRH, né? Estamos alinhando já a data de inscrição, levantamento das escolas com vaga, quais as escolas que irão para essa remoção. Perfeito. Tá? Os ingressantes do concurso de 2025, eles poderão, né, que está dentro do nosso cronograma, na inscrição, pediu o artigo 22, quem escolheu a jornada completa, né, que é de 25 horas, e quem escolheu a jornada ampliada de 40 horas, que foi para o PEI, ele poderá ser transferido do PEI, que a gente vai ver daqui a pouquinho dentro do nosso cronograma, tá? E tem todo um cronograma que está previsto agora entre novembro e dezembro, para a gente concluir toda a atribuição de titulares de cargos, ingressantes e os não efetivos, tá? Os professores removidos participam da atribuição na unidade de destino, isso já está certo, e autonomia para o diretor para atribuição de aula para os quintos, nonos e terceiro ano do médio. Tá? Porque na resolução de atribuição para 2025, a gente já consta isso. Por quê? Quinto e nono ano e terceiro ano, o diretor vai ter autonomia, que é só bom lembrar, né, que, colegas diretores, que eu também já fui diretor de escola, agora sou professor de ensino, a atribuição de aula, não é escolha do professor. Eu sempre digo, secretário, o projeto pedagógico da escola ele começa no ato da atribuição, tá? Porque o diretor ele tem que atribuir conforme o perfil do professor, claro, seguindo a classificação, o que manda a legislação. Mas quem decide quem atribui é o diretor, a autonomia é dele. Perfeito. Então, gente, obrigado, né? Como o Jean passou esses pontos importantes, tá? A gente tem 12.500 ingressantes que a gente nomeou-os na sexta-feira passada, Dia 27. Tá? Dia 27. A gente vai fazer um grande evento no Dia do Professor, né, para comemorar. É um grande número, tinham 15 mil vagas, mas infelizmente mais ou menos 2.000 e poucos não quiseram, né? A gente chamou algumas listas, mas fechamos 12.500 aproximadamente professores que já estão nomeados. Tá? Então saiu no Diário Oficial. Que legal, um professor meu, categoria O, trabalha na minha PEI, é ótimo, eu adoro. E agora? Ele vai sair? Não.
né? Se ele Se ele escolher uma quiser... outra PEI, Não, mas se ele quiser ficar, e você quer que ele fique... ele volta na transferência de PEI. Na transferência de PEI. Isso. Tá bom? Então você continua com aquele professor, só que agora, no melhor dos mundos, com ele efetivo. Exato. Tá bom? E o Jean falou um ponto, tá? Que eu queria reforçar. Ano que vem tem SAEB. SAEB, tá? Então a gente precisa escolher muito bem os professores de final de ciclo. Quintos, nonos e terceira série do médio. Tá? Porque a gente vai poder demonstrar a força do Estado de São Paulo, né, no SAEB nacional. Então, esse ano a gente está se preparando para o SARESP, e ano que vem, SAEB. Então, diretor, né, cuide bem dos finais de ciclo para saber atribuir professores com perfil, tá bom? E, além disso, a gente vai ter uma disciplina de orientação de estudos para nonos e terceiras séries do médio, né, focadas na matriz do SAEB, tá? Então a gente vai ter 2 aulas por semana de língua portuguesa, 2 aulas por semana de matemática no nono e no terceiro, tá? Focadas na orientação de estudos para a matriz do SAEB, tá? Para a gente ir bem no SAEB. Então também fique atento a essa atribuição, tá bom? E vamos falar mais de atribuição? Vamos mostrar o calendário? Vai lá, Jean. Obrigado. Bom, nós já estamos em outubro, né, pessoal? A atribuição já está batendo as nossas portas. E esse ano a atribuição ela será realizada, se inicia agora em novembro, concluímos elas em dezembro e retornamos ela em janeiro. Mas tudo de forma muito tranquila, viu, secretário? Muito tranquila, não precisam desesperar, o cronograma está bem organizado, tá? Etapa por etapa. Etapa por etapa, fase por fase. Então, aqui é um panorama geral do nosso cronograma da CGRH, do que já aconteceu, do que vai acontecer, tá? Então, vocês perceberem ali no mês de agosto, né? De 6 de agosto a 6 de setembro, houve a sessão de escolha de cargo dos docentes que foram aprovados no concurso, né? No dia 27 de setembro, saiu a publicação do ato de nomeação desses que escolheram. E lembrando que eles têm que fazer o exame do DPME, muitos já colocaram os exames no site do PME e já foram convocados para a perícia, já estão sendo convocados, tá? Aí nós temos aí o período de 60 dias, né, que são 30 dias mais prorrogáveis, mais 30 da prazo de posse, que isso vai ser para todos, ok? Porque tem uma lógica, ok? Agora no mês de outubro, a partir do dia 8, a gente começa as inscrições para o processo de atribuição de classes e aulas para 2025, tá? Então, no processo para a atribuição 2025 dos docentes, será tudo junto. A inscrição, o credenciamento para o PEI e para os projetos de pasta para 25, ok? A portaria será publicada na próxima segunda-feira, dia 7/10, e haverá uma live da CGRH e do CEMOV com a rede, secretário, no próprio dia 7, à tarde, para orientar a rede de uma melhor maneira. Tá Legal. Bom? Então, as inscrições para o processo de atribuição de classes e aulas se inicia no próximo dia 8 de outubro. Está quase chegando já, né? E se encerra no dia 21 de outubro, ok? A portaria será publicada na próxima segunda, dia 7, e no próprio dia 7 mesmo, à tarde, faremos uma live com a rede para orientar melhor os professores, e vai ter o FAQ, o Fale Conosco e tudo mais. Tá bom. Aí nós temos novembro, né? Obrigado. De 5 a 8 de novembro, aí é que a gente já entra na atribuição em si. Alocação de PEI, manifestação docente, cada um dentro da sua funcionalidade. Então, vamos lá. De 5 a 8 de novembro será alocação e transferência de PEI aos titulares de cargos ingressantes aos não efetivos, que a gente chama de PNF, tá? Então, no período de 5 a 8, aqueles professores titulares de cargo, os ingressantes que quiserem transferir de PEI e também os não efetivos poderão fazer isso nesse período. Aí, de 9 a 22 de novembro, é a atribuição de todas as fases, tá, pessoal? Manifestação em nível de diretoria, manifestação em nível de unidade escolar, atribuição em nível de UE e de DE aos titulares de cargo, tá? De 9 a 22 de novembro. Aí, no dia 21 de novembro também, secretário, o DPME vai publicar os ingressantes que foram aptos na perícia médica. Vai sair uma lista só no mesmo dia. Tá. Então, no dia 21 de novembro, o DPME ele publica
os ingressantes que foram aptos nos exames médicos, ok? Tá. Aí esses ingressantes que foram publicados como aptos, eles terão do dia 21 a 25 de novembro para tomar posse da unidade escolar. Toda a documentação e toda a orientação já foi publicada, pessoal, tá? Então, ele tem esse período de 21 a 25 de novembro para tomar posse se ele foi apto no dia 21, certo? Aí, de 25 a 26 de novembro, nós temos a atribuição do artigo 22 aos titulares de cargo. Se inclui também os ingressantes que escolheram a jornada completa. Que agora já são titulares de cargo. Que aí já são titulares de cargo, sim, certo? Aí nós vamos lá para dezembro, né? Aí, dia 5 de dezembro, nós temos a recondução do projeto de pasta, que é aquele projeto que a rede tem. Sala de leitura, Fundação Casa, prisional, todos aqueles que a rede já conhece. Tá. Ok? De 6 a 12 de dezembro, nós temos a alocação no PEI dos professores anos iniciais, tá? Então, se vocês perceberem a lógica da nossa atribuição para o ano que vem, é sempre alocação, atribuição, alocação, atribuição. Por quê? Para dar ritmo à atribuição. Porque aquele professor, às vezes, que eu atribuo aula para ele na minha escola como diretor, ele quer uma PEI. Aí essa aula dele fica presa comigo. Ele indo para a PEI primeiro, a aula dele já fica livre, que eu posso atribuir para outro. Tá? É uma lógica nisso. Tá? Aí no dia 16 de dezembro, tá? É a recondução dos categoria O, tá? De acordo com a resolução 43, é a recondução também dos categoria O no PEI e dos professores do profissionalizante. Perfeito. Então, no dia 16 de dezembro. Aí, de 17 a 20 de dezembro, nós faremos a atribuição em nível de unidade, em nível de diretoria de ensino dos professores anos iniciais. Então, a gente encerra dia 20 de dezembro com a atribuição dos anos iniciais. Aí estão preocupados, né? E os anos finais do ensino médio? Nós vamos lá para janeiro, tá? Aí lá em janeiro, de 17 a 21 de janeiro, é a alocação do PEI 2025 aos professores anos finais em ensino médio e nível de DE. Aí, dia 20 de janeiro, aqueles professores efetivos lá, os ingressantes, eles tomaram posse lá em novembro. Dia 20 de janeiro, eles entram em exercício na escola, em que eles já estão, seja PEI ou parcial. Porque aí já houve a transferência, artigo 22. Ali entra em exercício. Aí esse professor ingressante que entrou em exercício no dia 20 de janeiro, de 20 a 28, ele vai participar de um projeto chamado Integração Docente na Unidade Escolar, de acordo com a jornada dele. Sim. O que é esse projeto? Para ele conhecer a escola, conhecer a comunidade, a proposta pedagógica, se inteirar de onde que ele vai estar. Certo. Okay? De 22 a 28 de janeiro, faremos a atribuição aos docentes categoria O, profissionalizante e candidatos à contratação. Nos dias 29 a 31 de janeiro, né, de acordo com a resolução 57, que dispõe sobre a elaboração do calendário escolar, nós teremos o planejamento e dia 3 de fevereiro começaremos, se Deus quiser, com todos os professores da escola, o ano letivo de 25. Ótimo. Perfeito, Jean Carlos. Obrigado. podemos ver aqui. Então, gente, estamos encerrando a nossa live, tá? Queria agradecer todas as pessoas que assistiram a gente nesses... Quantos que horas são agora? Deixa eu ver. 10:04. Nesses 50 minutos de live. Obrigado pela paciência de vocês. Mas são muitas coisas que a gente fez, né, com as evolutivas do encontro de diretoras, diretores, tá bom? Então, muito obrigado. Reduzimos as plataformas, o peso delas, colocamos os alunos do Saresp, né? Melhoramos a avaliação 360, estamos comprando os computadores que vocês pediram, fizemos os encontros, o RH com muito mais estratégia, com muito mais cuidado, ferramentas, precisão e antecipação, né? Então são as medidas que a gente está fazendo aqui para apoiar vocês, tá bom? Espero que a gente esteja conseguindo construir cada vez pontos mais fortes com as escolas, tá bom?
Fiquem com Deus. Hoje é quarta, boa terça-feira, né? 1º de outubro. Sabia que era 1º de outubro, mas a semana é tão corrida, tá? Amanhã teremos um evento no Palácio para falar sobre o Bolsa Estágio Ensino Médio, sobre educação profissional, sobre as Olimpíadas de Matemática. Então, muito obrigado, tá bom? Que a gente possa construir boas pontes com vocês e estar à altura dessa rede maravilhosa. Um abração, gente. Valeu! Tchau.